Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 127. O que não te contaram sobre cultura de doação? Bom, estreando aí 2024 com episódio novo, uma nova temporada e vamos que vamos. Lembrando, toda segunda-feira tem episódio novo da casa aqui e toda quinta-feira temos um episódio da Collab com o Impacto Nordeste. Então seguimos nessa toada aí até fevereiro mais ou menos. Bom, nesse episódio aqui, o que não te contaram sobre cultura de doação, minha ideia é tentar falar um pouco do lado B desse tema, não é mesmo? Afinal, o lado A desse tema, o que nos contam, o que a gente escuta, o que a gente lê, o que a gente vê sobre o tema, é que ele sempre tem um lado positivo, ele sempre é, digamos assim, tudo de bom, só está revestido, doar recurso, está sempre revestido de uma boa ação, boa atitude. E é muito improvável você encontrar alguém que seja contra. Alguém que levante e fale, ô, peraí, não. Inclusive, já deixo claro, eu sou a favor, tá? Sou, sou entusiasta do tema, da agenda, acredito no potencial, etc. Mas, e aí entra o mas aqui, acho que tem vários pontos cegos, lados B, abordagens, prismas que não são trazidos à mesa sobre esse tema. E esse é meu enfoque aqui. Afinal, o impacto na encruzilhada existe para isso, não é mesmo? Então é isso. Basicamente a ideia desse episódio é trazer um pouco esses outros prismas do tema, efeitos colaterais dessa ideia. Afinal, é tudo flores aqui também, né? Na ideia de uma cultura de doação. Bom, eu pretendo aqui mostrar que não, tá? Levantar aqui outros aspectos para a gente debater e falar, sair daquela mesmice do tema, né? Acho que é um pouco esse o exercício aqui, propor reflexões menos óbvias e que nos faça enxergar além, né? Ampliar perspectivas aqui sobre o tema. Por isso que eu sigo aqui, por isso que eu abro uma nova temporada, a sétima, aliás, sétima temporada, aqui no podcast de forma totalmente caseira, independente, na raça. Então, me permito poder trazer algumas reflexões aqui que você não vai escutar por aí no setor. Digo isso com muita tranquilidade, tá bom? Mas só para antes de trazer os meus pontos aqui, para deixar muito claro aqui, quero deixar registrado, tá? Não tem certo e errado aqui, não tem bom ou mal, não é 880, não é binário. Vão sair dessa lógica fla-flu aqui, tá bom? Eu estou trazendo meu ponto de vista, né, que está em constante construção, tá bom? Então é isso, ele reflete o que está nesse momento, janeiro de 2024, início de um ano, é nesse contexto histórico que eu estou trazendo a minha reflexão, tá bom? Então é sobre isso que a gente vai falar e vamos nessa. Pois bem, eu venho matutando faz tempo já sobre esse assunto, tá? Inclusive escrevi um artigo sobre esse tema em julho de 2020, ali quando a pandemia estava pegando fogo. E esse artigo chamava Sobram recursos, falta sociedade civil. Link está aí na descrição, tá bom? Esse artigo, na época, inclusive, curiosidade, foi ele que me fez ser inserido no grupo lá do Movimento de Cultura de Doação, do qual eu estou até hoje, né? Do qual, digamos assim, faço parte. Então foi esse artigo que foi o gatilho para isso. E é curioso porque eu me lembro na época que se circulou o artigo, muita gente falou, pô, legal, tal. Então, depois de um tempo, vamos voltar e revisitar se essas questões que você coloca continuam fazendo sentido e eu vou trazer aqui para
resumir o assunto aqui, são 3 questões que eu levantei lá no artigo, link na descrição se quiser ler completo. Primeira questão central que eu levantei lá é sobre o tal recorde de recursos. Lembrando, em 2020, a gente viveu uma onda recorde de recursos, né? Então, essa agenda da doação, ela inflou, ela bombou. E aí se gerou muita especulação, muito oba-oba, muitas conjecturas aí sobre esse tema. E aí o que eu levantei naquela época, em julho de 2020, foi sobre o recorde de recursos, né, que a pandemia gerou. Minha questão era, esses recursos estariam em grande parte sendo destinados para cobrir os furos de políticas públicas subfinanciadas? E aí com destaque para a área de saúde, assistência social, dentre outras, né? E a gente viveu isso na época, não é mesmo? No final tinha grana de empresa, de pessoas ajudando, né, estruturas do SUS a comprar insumos para dar conta da demanda. Foi importante, foi necessário naquele momento, mas passada a pandemia, já são aí 3 anos e tanto depois, a questão, 3 anos e tanto depois do artigo, né? A questão que fica é, bom, me parece que essas políticas continuam sendo subfinanciadas, não é mesmo? Então, não seria necessário, portanto, a gente discutir essa questão, ou seja, o subfinanciamento de políticas que, num contexto de emergência, de uma pandemia, nos faz mobilizar um monte de recurso, recorde de recursos, para tapar o buraco de que essas políticas não estavam conseguindo cobrir. Passado isso, essas políticas continuam subfinanciadas e a gente virou a página e não olhou mais para isso. Enquanto a gente celebrou ali que os recordes de recursos, tudo que foi destinado, toda a doação que foi feita e etc. Então essa é uma primeira questão que eu levantei ali na época. A segunda questão é se esses recursos estavam chegando em organizações menores, lá da ponta, aquelas menores, menos conhecidas, né, espalhadas aí pelo Brasil, nos rincões do Brasil. Ou a grande fatia dessa grana estava chegando naquelas ONGs maiores e mais conhecidas. Bom, alguns anos depois, parênteses aqui, o estudo da PIPA, link na descrição, mostrou que não, né? Mostrou que esses recursos não estão chegando, não só esses que foram alavancados ali na pandemia, mas os recursos em geral de filantropia, de doação, de investimento social, não estão chegando nessas organizações menores, menos conhecidas e mais distantes do eixo, vamos colocar assim. E por último, a terceira questão central ali naquele momento foi se esses recursos têm sido também direcionados para ajudar a cobrir custos fixos e institucionais dessas organizações. E bom, isso é um debate longo, né, presente, que bom, que é assim, bom, se mobilizou muito recurso para álcool gel, cesta básica, etc., mas não para pagar salário, não para pagar aluguel, não para pagar a estrutura dessas organizações que estavam lá na ponta fazendo isso. Inclusive já passou por aqui em alguns episódios, né, pessoas falando sobre isso, que era assim, ó, a gente não viu um centavo da cor dessa grana que foi mobilizada, mas a gente entregou uma porrada de álcool gel, cesta básica e máscara lá na ponta. Bom, então é isso. Eram essas 3 as questões centrais do artigo e elas, olhando hoje, elas continuam bastante presentes, centrais. E parte dela a gente conseguiu olhar, parte dela a gente virou a página, passou a pandemia e nem olhou mais, nem se discutiu mais. Pois bem, então a ideia é, revisitando esse artigo, eu fui colocando outras reflexões em cima, atualizando essas do artigo e tentando alinhavar um pouco quais são as questões que continuam, de certa forma, me incomodando sobre essa agenda da cultura de doação. E aí, por isso a ideia desse título, né? O que não te contaram sobre cultura de doação, um pouco o que está por trás desse tema, o que a gente não costuma falar sobre esse tema, e por aí vai. Então vamos lá, eu vou levantar algumas questões. Só lembrando, vamos sair do Fla-Flu, vamos sair do binarismo aqui, do 880, do bem ou mal. Estou trazendo pontos de vista meu aqui que me incomodam. E, de novo, sigo sendo entusiasta dessa agenda, desse tema. Então, sem mais delongas, vamos lá.
O primeiro comentário, o primeiro tema que eu quero trazer é a premissa de que o Brasil não é tão doador assim, que a gente não tem uma cultura de doação tão forte ou tão enraizada. Será? A partir de qual prisma? A partir de qual ótica a gente assume essa premissa? É curioso porque quando a gente vê alguns estudos, alguns textos sobre cultura de doação no Brasil, o tema da ancestralidade ela passa meio de tabelas, meio lateralmente vai a essa discussão. E a ancestralidade tem muito disso, não é mesmo? Tem muito de cultura de doação. Afinal, ela não foi pautada e construída em ajuda mútua, em solidariedade, em doação. Basta pesquisar um pouquinho a história aí do aquilombamento no Brasil. A gente vai ver a cultura de doação na veia, com outro nome, mas basicamente é essa tese que está ali. Então essa premissa de que o Brasil não é tão doador assim, ela me parece uma premissa meio numa perspectiva branca, elite, vamos colocar assim. Então aqui acho que é um primeiro incômodo que eu tenho, que é olhar essa premissa com um certo pé atrás, assim, questionando um pouco ela, né? Além disso, nessa premissa que diz, o Brasil não é tão doador assim comparado com outros países, essa comparação ela sempre se dá a partir do norte global como régua, né? Geralmente Estados Unidos, Reino Unido, talvez Canadá, alguns outros países ali. É sempre nessa régua. Eu entendo que, ok, são países mais ricos que têm um setor filantrópico muito mais bem desenvolvido e que, portanto, a gente deveria, em muitos casos, comparar, mas veja bem, a gente não deveria comparar, nesse caso, o Brasil com países mais ou menos similares, social, econômico, culturalmente. É aqui que eu sinto falta. Eu queria ver o Brasil sendo comparado com o México, sei lá, com algum país dos BRICS, ou com a Argentina, ou com, sei lá, outros países onde a gente tem mais similaridades, né, ou mais semelhanças. Ali sim acho que seria interessante observar essa regra de comparação e também como que esses outros países têm lidado com essas questões, né, internas, as suas complexidades internas, a questão da ancestralidade, por exemplo, e por aí vai. Então esse é o primeiro ponto, da premissa de que o Brasil não é tão doador assim. Bom, o segundo aspecto aqui é como é que a gente segue falando sobre cultura de doação sem trazer para a mesa a dimensão política. Como é que a gente fortalece democracia, cultura, sem falar de política? Sem falar de negacionismo, de extrema-direita, de fake news, de empresários bolsonaristas que fomentam atos golpistas, redes de fake news, né? Conteúdo anti-vacina, golpe de Estado, né? De um lado, essa galera fomentando tudo isso, e do outro, promovendo doação para causas sociais. Assim, eu não vou questionar o intuito, o objetivo, o propósito de cada um individualmente, né? Mas me soa como um marketing social, né? Certamente enxergo dessa forma. A pergunta é, eu vou ter que bater palma para uma atitude dessa e ignorar todo o outro contexto, né, de um apoio a propostas políticas, lideranças políticas absolutamente anti-sociedade civil, anti-democracia e por aí vai. Eu não estou falando aqui de direita e esquerda, tá? Estou falando de a gente falar no campo democrático, qualquer que seja o lado, versus o campo do, do negacionismo, do autoritarismo e por aí vai. Então, para mim, falar de cultura de doação sem trazer essa dimensão política me soa bastante desidratado. Me soa meio estranho, tá? Para mim, de novo, é minha visão, tá bom?
além disso, vejo que tem pouco espaço para abrigar o contraditório aqui no nosso campo, né? Como se o ato de doar fosse um salvo-conduto para atitudes em direções opostas, né, ao que se prega aqui nesse campo da sociedade civil, da cultura de doação e tudo mais, à parte, né, fora a passação de pano que a gente vê, tá? Acontece, né? Tem uma passação de pano pra caramba, sobretudo com detentores de capital, que a gente sabe muito bem em que lado eles jogam no jogo da política. De novo, não estou falando de direita e esquerda, estou falando de apoiar atos golpistas e por aí vai, né? Bom, para mim é muito difícil falar de cultura de doação e a gente vê nas fotos de eventos e coisas aí do setor amplo, da fantástica fábrica do impacto, pessoas brancas e da elite do setor. Quando a gente olha os debates, majoritariamente falando aqui, sobre cultura de doação, é essa galera que está falando. E olha que eu tô aqui no meu lugar de homem branco falando, tá? Eu tô reconhecendo também, tô falando para mim mesmo, tá? Que é, pô, mas peraí, quando eu vejo o tema da cultura de doação, geralmente eu vejo pessoas, majoritariamente, pessoas brancas de uma certa elite do setor, elite intelectual e por aí vai. Ué, mas por onde anda a base da sociedade e a base do nosso setor, da sociedade civil, nesse rolê, nessas discussões? Ou é a gente que se descolou dessa base? Bom, talvez esse distanciamento nosso ajude um pouco a responder o questionamento que eu fiz há pouco de cadê a ancestralidade, né? Cadê essa referência, esse caldo da ancestralidade aqui nessa discussão, né? Parece que a cultura de doação foi inventada do zero, sem considerar todo o histórico da ancestralidade, né? No caso aqui brasileiro, mas em outras culturas, em outros lugares também. Então essa é a segunda questão minha, que é, né, o descolamento entre cultura de doação e a dimensão, a esfera política. Me incomoda essa dissociação. Bom, trago um terceiro aspecto aqui, que é doação como tendo a resultante de trazer mais recursos para projetos de transformação social, ambiental, geridos por OSCs. É como se, de fato, faz-se um esforço hercúleo para ampliar a doação de recursos, para que esses recursos sejam direcionados para organizações da sociedade civil. A minha pergunta é só esse o fluxo possível e aceitável? Esse é o padrão a ser seguido? Esse é o normal, né? Mas tudo bem, a gente tem que fortalecer a sociedade civil, mas uma formulação ampla, e não apenas as organizações da sociedade civil. Porque, de novo, note, sem perceber, a gente está elitizando de novo aqui. Porque se a gente seguir esse raciocínio, vai separar as OSCs para quais? De que porte? Que tem que tipo de estrutura? As que são premiadas, as que são reconhecidas, as que têm compliance, que têm governança, e por aí vai. Afinal, não há outros fluxos possíveis? Fluxos menos excludentes? Ou seja, essa grana tem que ir para nutrir o tecido social como um todo, não apenas organizações da sociedade civil devidamente constituídas, não é mesmo? E aí que está a minha crítica, né? Meu incômodo, que é, mas cadê então essas outras formas de vida nesse amplo tecido social brasileiro? Cadê aí os movimentos sociais na sua mais diversa natureza? Cadê a sociedade civil desorganizada, vamos dizer assim? Cadê os coletivos sem CNPJ? Cadê as pessoas físicas, lideranças? E por aí vai. É curioso, eu vejo pouco, por exemplo, a gente, no debate da cultura de doação, recursos sendo destinados para movimentos sociais,
movimento de atingidos por barragens, MST, MTST, só para citar alguns para ilustrar. Vejo pouco, vejo muito pouco. Afinal, eles também não são potenciais receptores desse recurso? Aqui também tá aí meu incômodo, tá? Pois é, eu acho que aqui a gente tem um espaço para avançar e alargar a boca desse funil para onde esses recursos tendem a ser destinados. Bom, o quarto ponto aqui que eu quero trazer é a procedência desses recursos que nutrem o setor, que a gente chama de doação, quase nunca é questionada ou discutida, né? Da onde vem o recurso? Esse é o ponto. Inclusive, essa foi a primeira questão que eu levantei lá no meu artigo que eu citei aqui no início, que é, da onde que vem o recurso? Não é mesmo? Isso raramente é questionado. Afinal, parte-se da premissa de que se está chegando um recurso maravilhoso, ele é de bom grado, ele tem uma boa intencionalidade, ele é bem-vindo, maravilhoso, vamos utilizar esse recurso. Em parte legal, ok, faz sentido. A questão é, poxa, mas esse recurso, se ele tiver vindo de atividades lícitas, mas eticamente questionáveis. Eu nem vou colocar aqui na discussão os ilícitos, tá? Tá totalmente fora aqui da discussão. A questão é, e quando é eticamente questionável? É o caso lá de empresários bolsonaristas, por exemplo. Ora, eu vou receber um recurso de pessoas que estavam até ontem, anteontem, financiando golpe de Estado, financiando atitudes antidemocráticas, de certa forma, indo contra o que prega a sociedade civil. Para mim é muito estranho isso, não é mesmo? Então, a gente precisa sim debater sobre de onde está vindo esse recurso. Como que está sendo gerada essa riqueza que possibilita que parte dela seja doada, destinada para tantas causas aqui sociais, ambientais. Afinal, qualquer doação, ela é sempre bem-vinda? Bom, enfim, aqui acho que tem uma questão interessante, dá um caldo aqui de discussão, e aqui eu só lembro que tem um livro que é o Winners Take All, tá aí o link na descrição, Os Vencedores Levam Tudo, já tem ele em português. E é muito interessante porque o autor, em algum momento, ele fala assim que a elite ela entra nesse jogo do mudar o mundo, né? O jogo da mudança social, justamente para mudar a forma como se muda o mundo. Que é um pouco isso que eu estou querendo dizer aqui, né? Esse tópico, não é mesmo? Que é, bom, já que ela tem um poder de influência com o seu recurso, ela também usa esse poder de influência, para além da grana, para entrar nesse tabuleiro e mudar a maneira como se questionam as coisas, como se fazem as coisas, etc. Talvez, isso ajude um pouco a explicar por que a gente faz pouco essa discussão da procedência do recurso. Não é mesmo? Tudo bem, eu entendo que a procedência do recurso e como a riqueza é gerada é a base do campo da filantropia, globalmente, como um todo, tá bom? Eu tenho noção disso. E é justamente por isso que eu acho que a gente deveria manter no radar essa questão, ao invés de colocá-la na gaveta ali e evitá-la ao máximo. Bom, o quinto ponto é: doar em si sempre é visto como algo positivo. Será? Será que é sempre revestido desse afeto, dessas boas intenções, dessa generosidade, que é o que a gente escuta no setor, não é mesmo? E eu tenho minhas dúvidas, tá? Para falar a verdade. Eu acho que a gente coloca tons muito coloridos aqui da positividade. Fica tentando, já parte dessa premissa de que o ato de doar sempre faz bem, é sempre revestido da positividade e tal. Será mesmo, gente? Nesse caso que eu acabei de trazer no tópico anterior, eu acho que não, né? Acho que é mais um social washing em muitos casos do que a boa intenção cristã, vamos dizer assim, né? Enfim, eu acho que aqui tem uma questão interessante de debater, além, é claro, daquele empurrãozinho
fiscal, não é mesmo? É sempre bem-vindo, né? A isenção fiscal ou algum auxílio nesse sentido, né? São amplamente discutidos no setor, tá? E isso, sem dúvida, já está mais que identificado que ele ajuda sim a alavancar, impulsionar a doação, não é mesmo? Assim como as, as porcas e parafusos, os paranauês técnicos que a gente tem disponível no setor, vários dispositivos, ferramentas, plataformas, etc. Tudo isso é uma mão na roda e faz com que esse ambiente fique mais facilitado para doação. Legal. Só que isso é um meio de fazer, não é mesmo? Além dele, do meio, o que eu estou colocando em discussão aqui será que sempre o ato em si de doar é algo revestido de positividade? Pois é, aqui é o que eu ponto. Eu tenho minhas dúvidas, tá? Afinal, a gente fala pouco sobre doação por coação. Acontece, não é mesmo? Você não conhece nenhum caso desse? Ou doação por abordagens de marketing para lá de questionáveis. Tem vários casos, tá? Pela necessidade de emergências, pandemias, enfim, situações, né, drásticas que elas impõem a realidade e isso gera a doação. Ou até mesmo pela culpa cristã, também está presente aí. Ou até mesmo por uma pressão de pares. Pô, aquele outro empresário fez uma doação, aquela outra empresa fez, a gente também precisa fazer. A gente viu isso na pandemia, não é mesmo? Será que todos esses exemplos que eu perguntei aqui, será que todos eles estão revestidos de generosidade, positividade? Acho que não. Acho que não, tá? Pode até ter, mas eu não acho que é só isso aqui, né, que reveste o ato de doação em si. Você acha mesmo que o recorde de doações que a gente bateu lá na pandemia, ela se deu exclusivamente pela generosidade? Pela positividade das pessoas, das empresas em quererem doar? Vamos lembrar que os maiores doadores lá, né, em volume, eram grandes empresas, tá? Grandes marcas. Pois é, então, trago só essa informação para você pensar aí com você mesmo, que será que essas grandes marcas doaram pelo afeto, pela positividade, pela boa intenção? Ou tinha outros ingredientes aí, outros elementos que guiaram esse ato, esse processo? Tá bom, vou parar por aqui, eu sei que eu sou crítico demais e esse ponto, esse tópico pode soar como sendo ácido demais aí para quem está ouvindo. Bom, é isso. Encare, entenda como quiser, mas eu enxergo que tem outros elementos além do gesto generoso, bondoso e positivo por trás da doação. Bom, o sexto elemento aqui é doar, por mais legal e impactante que seja, será que ele não vai seguir sendo um eterno enxugador de gelo? De novo o exemplo da pandemia, né? A gente doou insumos, a gente doou materiais para um SUS subfinanciado, ou seja, foi interessante naquele momento, doamos cesta básica, aliviou momentaneamente a dor de muita gente, mas o SUS continua subfinanciado, a fome continua aí assolando a sociedade, ou seja, temos problemas estruturantes aqui, não é mesmo? Pois é, a gente às vezes faz de conta que a gente não quer ver, né? Que a gente muitas vezes o que a gente está fazendo está enxugando gelo, né? A gente evita falar um pouco dos problemas estruturantes, né? E é aqui que eu acho que a gente poderia canalizar a discussão da cultura de doação sem deixar de lado os aspectos estruturantes da sociedade, não é mesmo? Afinal, não faz diferença doar recursos para tapar buraco de política pública subfinanciada ou doar para fortalecer esforços de controle e participação social, para ampliar recurso público para essas agendas, para ampliar a transparência,
dessa política pública ou desse segmento. Pois é, então. Às vezes eu sinto que a gente não faz essa discussão. Às vezes eu sinto que ela quase que fica sempre assim. Depois, quando a gente. Na volta a gente para ver isso. É sempre assim, né? Aquele bordão da mãe, né? Na volta a gente compra, na volta a gente vê. Acaba sendo um pouco isso, assim, né? Agora o nosso foco é as enchentes, é a seca, é não sei o quê, ou é a campanha X ou Y. Essa discussão estruturante, ela é longa, né? Ela é de cauda longa, ela é multifatorial, então ela é mais trabalhosa, ela demanda mais energia nossa e tal. Então a gente a gente olha para ela, entende, enxerga, mas a gente acaba não entrando muito de cabeça nela, não é mesmo? Pois é, eu não sei, eu faço para mim mesmo essa pergunta, é como é que a gente canaliza doações para que sejam menos enxugadoras de gelo e mais estruturantes? Não sei, tá? Não tenho a menor ideia. Bom, acho que é só para constar um sétimo item aqui que é sim, doar em ocasiões de emergência. Já tem vários estudos mostrando que sim, acaba alavancando a doação, né? E que gera um resultado. A gente viu na pandemia de novo isso, né? Bom, a minha visão pessoal aqui que me incomoda sobre isso é que, vou dar um exemplo, tá? Eu sou correntista de um grande banco, um amarelinho, você já sabe qual é. E é curioso que ele sempre estimula correntista a doar em emergências. Teve a seca da Amazônia, teve as enchentes do Sul e por aí vai. Beleza, se a gente olhar para o prisma lá do A, da cultura de doação, sempre vai ser que legal, maravilhosa iniciativa e blá 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 blá. Sem dúvida a iniciativa levanta aí algum recurso e esse recurso, suponho eu, chega lá na ponta em organizações que estão atendendo essas causas. Beleza, legal. A questão que a gente não fala é o que o banco está fazendo para ajudar essas situações para além do dinheiro do correntista? Que é fácil você terceirizar, né? Passar a bola para o seu cliente. O cliente doa, mas e o banco está doando? Ele está fazendo a cada R$ 1 que o cliente doa, ele coloca um ou dois ou R$ 3? Quanto que ele está doando? É transparente isso? Ou além do banco, o que a sua fundação está fazendo? Pois é, porque é fácil você terceirizar ao cliente o ato de generosidade, legal, e depois você surfa em cima desse ato como sendo, olha que legal, alavancamos X milhões de reais para combater as enchentes ou a seca. Legal, bacana, né? Pois é, mas o que você colocou do seu recurso próprio, do banco, né, ou da fundação mais o banco? Pois é, eu esperaria que um debate do tema cultura de doação tocasse nesse tipo de discussão, né? Apontasse o dedo para essas feridas, inclusive, né? Colocando luz aí no banco ou numa outra empresa, para que a gente pudesse, em termos de transparência, em termos de ampliar, adensar o tema, falasse também sobre isso. Mas, infelizmente, a gente vê pouco, tá, essa discussão. E isso, para mim, é duro, viu? É duro porque a gente perde uma baita oportunidade de, né, constranger, sim, constranger aquele banco, aquela marca, porque o que ele está fazendo é muito pouco, muito pobre. Ele tem que fazer mais, ele tem responsabilidade de fazer mais. Só que se a gente não aponta isso, quem que vai apontar? Não é mesmo? Quem que vai apontar? E olha, aqui para fechar esse tópico, eu nem estou falando, tá, de todo o recurso, todo o financiamento que o próprio banco coloca para atividades econômicas que são predatórias, tá? Que contribuem para acelerar as causas desses efeitos climáticos aí, tá bom? Então tem um monte de financiamento que o banco faz, que é para desmatamento, que é para mudança de uso do solo e etc. Nem estou falando, não estou entrando nessa discussão. A gente deveria, tá? Eu nem estou entrando nessa discussão. Então, é isso. Esse é o ponto aqui da ocasiões de emergência, né? O quanto que isso alavanca a doação.
Bom, oitavo ponto aqui é: por que que há cases mais pops de doação do que outros? Por que há temas mais sexys que outros? Já parou para pensar nisso? Que quando a gente fala de fome, criança, adolescente, são temas que mobilizam, não é mesmo? Agora, quando a gente fala de política, produção de conteúdo independente, entregadores de aplicativo, movimentos sociais, né, movimento LGBT+, e por aí vai, são temas já que não são tão sexys no conjunto dos nossos cases de doação. Curioso isso, não é mesmo? E onde tem andado o nosso esforço para dar mais luz a esses outros cases diferentões ou menos populares na nossa agenda? Por que que a gente não tem trazido para a mesa exemplos mais diferentões do senso comum? Eu sei, a sociedade prefere doar para fome, para crianças, para, enfim. Tem vários estudos mostrando isso. Mas cabe a gente pautar também outros movimentos, outros temas, outros segmentos que também, né, são potenciais receptores desse recurso, não é mesmo? Além disso, né, ligando esses dois pontos, ou seja, temas e cases que não são tão sexys, populares assim, eu agrego um outro incômodo aqui, nesse bojo aqui, que é: por que que o processo de doação, as iniciativas, tendem a virar algo mais gourmetizado, não é mesmo? Exemplo, o jantar de gala, grandes leilões com celebridades. Por que que tem que ser por esse caminho, não é mesmo? Eu sei que esse caminho traz retorno, mas parece que só há esse caminho. A gente não deveria ter outros caminhos? Por que que a gente tem sempre que atender? O centro de gravidade, nesses casos, está sempre na elite, em quem tem grana. Eu sei, quem tem grana é quem vai doar, não é mesmo? Mas espera aí, se os grupos sociais de menor renda tendem a ser mais alinhados à doação, em termos proporcionais, vários estudos mostram isso. Por que que a gente tem tão poucas iniciativas de estímulo à doação para esses públicos de menor renda? Parou para pensar nisso? Claro, óbvio, dá muito menos trabalho fazer um jantar de gala. Você pega a elite ali e arrecada alguns milhões de reais. Ou seja, eu estou caricaturando, eu sei que é muito difícil fazer. Mas é menos trabalhoso do que você ficar investindo tempo num varejinho com pessoas de menor renda. Tem que ter uma base de gente muito maior para dar aquele mesmo valor que daria num jantar de gala. Entendo. Só que a gente não fala sobre isso. A gente não mostra nos nossos cases exemplos de rodas de doação, de esforços de doação para públicos de menor renda. Aí que é o ponto, é aí que eu quero chegar. E aqui a gente tem, como eu já falei lá atrás da ancestralidade, aqui nesse caso a gente tem uma série de exemplos dos bancos populares, por exemplo. Fazem isso há bastante tempo, tá? Moeda social, tem uma série de exemplos aqui que estão, né, bebendo um pouco nessa ideia de grupos sociais de menor renda, não como receptores da grana, mas como doadores. É aqui que é o ponto que eu quero chegar. Então, a gente precisa sim de ampliar, né, diversificar os nossos cases. A gente fica sempre nos mesmos e, em geral, tendem a ser mais elitizados e gourmetizados. Bom, o nono ponto aqui é que o tema da doação é super legal, a gente é a favor, de novo, sou a favor, tá? Sou a favor, acho fundamental, mas esse tema segue sendo uma conversa de elite, de gente branca, né? De pessoas da elite do nosso setor, restrita a uma bolha. Acho que você que está me ouvindo tende a concordar com isso, não é mesmo? A questão é que isso foi sendo normalizado. E isso para mim é um problema, você não acha? Por que que segue restrito a uma bolha de uma elite do setor? Por que que a gente não conseguiu ampliar essa roda, né?
Será que a gente, de fato, está realmente disposto? Será que a gente tem feito os esforços na direção certa para ampliar essa bolha, para abrir a roda? Não é mesmo? Eu sigo vendo iniciativas super legais de doação que às vezes nem tem esse nome, tá? Não tão lastreadas aí na agenda da cultura de doação, mas que são cultura de doação na veia, mas que estão fora, muitas vezes, do nosso radar. Né? A gente teve agora um canal do YouTube, Diva Depressão, de LGBT+, fez leilão beneficente, o leilão da blogueirinha. Bancos Populares tem uma série de iniciativas, né? Filantropia Comunitária tem uma série de iniciativas, só para pincelar algumas. E cadê essas iniciativas no nosso radar, não é mesmo? Será que a gente não está reproduzindo, sem perceber, a lógica do venha a vós o nosso reino? Ou seja, quem não está na nossa bolha que tem que vir até nós para chancelar a sua iniciativa perante ao que a gente como setor enxerga, o que é correto nessa agenda? Pois é, eu acho que aqui é um erro nosso, a gente deveria fazer o contrário, tá? E eu sei que a gente tem isso nos nossos enunciados, mas eu acho que a gente não está conseguindo implementar na prática isso. Além disso, por que as nossas referências seguem sendo as dos países ricos, não é mesmo? Ok, tem muita coisa interessante lá, a gente tem que beber sim, mas não tem outras referências? Eu raramente me deparo aqui com referências de cultura de doação do sul global, de ancestralidade. Quer ver um exemplo? E aí eu vou trazer um exemplo até do norte global, né? Nova Zelândia, está no sul hemisfério, mas é norte global. Tem coisas super interessantes deles da cultura maori, de como eles têm apoiado isso. Não só a cultura de doação, filantropia, mas também, inclusive, investimento de impacto. Cadê essas referências? Cadê a referência, né, dos indígenas no México, ou na América do Sul, ou na África, né? Ancestralidade. Eu adoraria ver, de verdade. Adoraria ver o Brasil dialogando mais com essas iniciativas. Mas vejo pouco. Infelizmente, vejo pouco. Aqui, acho que vale lembrar que tem alianças de fundos do Sul, que o Fundo Casa e outras iniciativas do Sul Global têm feito esse movimento, que acho que é para citar um exemplo aqui interessante. Bom, trouxe vários aspectos aqui que me incomodam e tentando trazer outros prismas aqui para a gente enxergar esse tema. Acho que para fechar aqui eu quero trazer alguns aspectos de efeitos colaterais. É um pouco assim, desdobramentos do que a gente tem gerado a partir desse tema, desse ecossistema de cultura de doação no Brasil. Um pouco por aí, tá? A lógica aqui. Tem um efeito colateral que eu vejo com muita facilidade, é que a gente acaba reforçando players que se beneficiam desse rolê, que se beneficiam, que se nutrem desse ambiente. Eu estou falando de plataformas de intermediação, de gestão de doações, seja de pessoa física ou pessoa jurídica. Estou falando de escritórios jurídicos, contábeis, consultorias, etc. Tem uma galera aí que... E isso é legítimo, tá? Tá tudo certo, é do jogo. Para essa galera que depende diretamente do sucesso dessa agenda, obviamente falar de cultura de doação sempre vai ser num prisma tudo lindo, maravilhoso. Um outro desafio mais pontual, né, que em geral, né, é uma dor que aquela solução procura endereçar. Tá tudo certo, é do jogo, de novo, tá? A questão aqui é o quanto essa panela, esse ecossistema, esse círculo tem se aberto a novos entrantes. Sobretudo aqueles que estão mais distantes do eixo Rio-São Paulo, dessa roda. Porque tem um monte de plataforma de intermediação, tem um monte de consultoria Brasil adentro. Não vamos achar que só a gente que está no centro da roda tem a verdade sobre ela, não é mesmo? Sobre o tema.
Então, sim, obviamente, quem está nesse círculo, nessa roda, e se nutre diretamente dela, que tem seu modelo de negócio pautado nela, obviamente, é um baita benefício seguir aí, orbitando ao redor do tema e se nutrindo dele e, ao mesmo tempo, retroalimentando esse tema numa agenda positiva, óbvio. Então, esse é o primeiro efeito colateral. O segundo é, olha, o conflito de interesse. Óbvio, sempre ele, né? Ele está presente, né? Se eu sou um desses players que está aí na roda, é claro que vai fazer todo sentido eu seguir bombando a positividade da agenda, né? Sobretudo se nessa roda estão ali também potenciais financiadores, institutos, fundações, empresas. Obviamente não faz nenhum sentido para o modelo de negócio desses players ficar levantando aspectos negativos, né, controversos do tema, como um conflito de interesse em qualquer ramo, né, da natureza, né, de atividade econômica, humana e tal. Eu sei, é óbvio, eu sei que é, mas a gente não fala sobre isso, não é mesmo? Raramente se fala sobre isso. Daí eu vejo em algum lugar falando que a gente precisa mudar a forma, né, onde está o dinheiro, lá junto a quem detém a grana. Eu assino embaixo, óbvio que a gente precisa mudar. Mas como é que a gente faz isso na prática? Se boa parte das organizações desse ecossistema depende desse capital, se nutre dele. Alguém aqui tem condição de dizer a um grande empresário que é também filantropo, que apoia essas causas, que ele é um baita de um FDP, né? um Katsu, ao ter apoiado o ato golpista, né? Redes de fake news, acampamentos lá em frente áreas dos militares, lideranças políticas negacionistas, enfim, alguém tem culhão aqui de chegar e dizer não vou aceitar o seu doação porque você apoiou isso, que é contrário à ampla agenda aqui da sociedade civil? Pois é, acho que aqui faça o seu próprio, ligue os pontos na sua cabeça, você vai encontrar, né, alguns exemplos, né, de pessoas, empresários, organizações que estão aí nutrindo o nosso setor, não é mesmo? Então, a gente tem que pedir bênção, a gente tem que endeusar ou passar pano para essas pessoas só porque elas doam alguns dos seus trocados ou parte das suas fortunas para causas sociais? De novo, é sempre bem-vindo essa doação? Deixo no ar, tá? Pergunto, cada um tem a sua resposta. Para mim, não, tá? Mas, enfim, cada um encontra a sua resposta. Bom, de novo, para fechar aqui esse segundo ponto, é como é que eu faço transformações mais radicais em quem detém a grana se a gente evita incluir nas nossas iniciativas de cultura de doação a dimensão política, não é mesmo? Inclusive a política partidária, tá? Mas a política no sentido amplo. A gente acha legal o que fazem movimentos sociais na sua atuação política, no advocacy. Exemplo, o movimento indígena contra o marco temporal. Super legal, potente. Mas quantos de nós aqui a gente apoia essa causa? Aí é raro, pouquíssimos apoiam essa causa indígena. Só um exemplo, tá? Várias outras causas possíveis aqui. Quanto desse recurso que vem de empresários bolsonaristas está indo para financiar esses movimentos sociais e esse tipo de atuação política que é totalmente contrária ao que a agenda bolsonarista prega? Aí sim eu diria que a gente teria uma bela forma de hackear as estruturas, mas eu confesso que não tenho visto isso com facilidade ao nosso redor, não. Infelizmente. Bom, um terceiro efeito colateral é que as iniciativas focadas, né, mais pontuais, tipo Dia de Doar, seriam as estratégias mais adequadas, mais eficazes e mais alinhadas à cultura brasileira para a gente enraizar a cultura de doação? Para ficar claro, hein? Eu não sou contrário à iniciativa, acho ela potente, completou em 2023 10 anos, uma década, tem um monte de resultado, tem um monte de material. De novo, eu estou trazendo um outro prisma aqui, tá? Tem um monte de post, conteúdo fazendo um balanço positivo e super legal da iniciativa. O meu papel aqui é dizer o seguinte: as iniciativas pontuais, focadas,
elas são o único caminho e o caminho mais adequado, mais interessante para a gente aprofundar o tema, enraizar o tema? Será que essas iniciativas pontuais, o dia D, o edital, tal, a campanha X, será que elas não reforçam uma ideia meio ultrapassada, questionável, de uma filantropia mais pontual, assistencial e menos estruturante? Não sei, de novo, não é binário, eu sei que dá para ter uma iniciativa dia D, um edital que fortalece aspectos estruturantes, mas não tenho visto isso. Então, pode ser que eu esteja num lugar onde eu não me permito enxergar com profundidade essas questões. Bom, tem um outro efeito colateral aqui que é: precisamos mudar as organizações que operam a filantropia no Brasil. Concordo, assino embaixo, onde é que eu assino o cheque aqui, totalmente de acordo, tá? Só que a gente escorrega muito e muito no como, na maneira como a gente faz isso. Como, Fábio? Olha, os eventos do setor pós-pandemia voltaram ao presencial em São Paulo. Rio-São Paulo, muito mais em São Paulo, e isso é muito excludente. É muito, tá? Restringe demais a diversidade em múltiplos sentidos aqui que a gente prega no nosso discurso. Quem está fora de São Paulo que se lasque para participar. É assim na prática, só lamento, né? É o que a gente escuta. As vagas de trabalho voltaram ao modelo híbrido. De novo, isso exclui demais as pessoas que não estão no eixo. Ainda tem organizações que continuam operando no remoto, mas isso cada vez a gente vai vendo menos, não é mesmo? E as próprias organizações do nosso setor não estão muito afim de olhar para suas próprias contradições, né? Buscar um redesenho. Né? Esquece, parceiro, esquece. No discurso está presente. Na prática, muito pouco, né? Muito menos do que poderia ou deveria. Né? E claro, gente, é cômodo, não é mesmo? É cômodo. A gente já falou sobre isso aqui em outros episódios, né? Então, assim, não vou me alongar nesse tema aqui, né? É basicamente dizer que as organizações do nosso setor, né, a elite do nosso setor, de certa forma estão mantidas ou se relacionam diretamente com a elite do país, né? Que em geral é meio refratária a mudanças, né, de status quo. Então, assim, de uma maneira geral, né, para um tema um pouco mais, para outro tema um pouco menos. Então, é isso, né? Obviamente há boas exceções no setor, mas são exceções, né? Então, assim, é isso. E aí, mesmo as boas exceções acabam escorregando, financiando os mesmos parças, a mesma galera, os queridinhos do ecossistema. Infelizmente isso acontece, não é mesmo? E muitas vezes nem se dá conta disso, não é mesmo? Acaba financiando ali aquela galera mais próxima, mais chegada, com um ou outro apoiado diferentão, mais distante dessa roda, né? É isso, né? Então, é isso. Nem vou me alongar muito nesse ponto aqui. Bom, outro efeito colateral são as relações desiguais, né? Então a gente sempre fala que as relações de cima para baixo, né, do norte para o sul e tal. Só que, cara, as relações de cima para baixo ocorrem o tempo todo aqui dentro do país, dentro do nosso ecossistema. E a gente não fala muito sobre isso, a gente evita falar sobre isso, não é mesmo? Você acha mesmo que todo mundo que está envolvido nessa discussão de cultura de doação fala abertamente o que pensa sobre esse tema e tantos outros temas estão aí nessa agenda? Você acha realmente? Todo mundo fala o que pensa? Claro que não. Não fala porque não pode, porque tem boletos para pagar, porque tem amarras institucionais, porque tem receio de se queimar, de represálias, né? Porque vai sentir na pele os efeitos dessa visão mais crítica. Olha eu aqui, né, para ilustrar, fazendo o papel aqui do pessimista, do crítico demais, né? Como eu sou taxado, tá? Enfim, motivos para ficar quieto, para passar pano, né, para bater palminha não faltam, né? E aqui que é o ponto onde que a gente tem falhado como setor, como ecossistema, para abrir espaços que acolham, que estimulem esses outros pontos de vista. Porque ficar nessa oba-oba, tá tudo bem, tudo lindo, maravilhoso, é fácil. Agora, se a gente quer avançar como setor, se a gente quer aprofundar questões,
a gente precisa sim trazer outras visões, trazer olhares que não são tão convergentes assim, não são, só que eles não são explícitos. Eles não são explicitados porque é isso, porque tem boletos para pagar, não é mesmo, gente? Então, eu tô aqui dando a minha cara, me arriscando a trazer. Eu tô falando de mim, do meu ponto de vista aqui, e concorde ou não, eu acho que um ou outro aspecto, eventualmente, você pode até aproveitar do que eu tô trazendo aqui. Enfim, a avaliação de cada um. Bom, para fechar o papo aqui, acho que a questão decolonial, ela atravessa essa discussão, que bom, ela veio para ficar. Já falamos sobre o tema, temos um episódio aí, link na descrição, não é mesmo? Um baita episódio, aliás, né? Enfim, só que quando a gente fala decolonial, não é só em relação ao norte global para cá, né? É a relação aqui dentro também, né mesmo? Né? Da nossa elite, do nosso centro do ecossistema para o restante do Brasil. Né? A gente quer avançar na agenda decolonial, a gente gosta desse tema, mas a gente não gosta muito de visão crítica. Né? A gente não gosta muito de pontos de vista diferentes daquele majoritário ou senso comum que circula no setor, não é mesmo? A gente quer falar do decolonial e avançar, mas a gente segue convidando os mesmos de sempre, as mesma galera da panela, os eventos são nos mesmos lugares. No final a gente está falando entre nós próprios, não é mesmo? Não tem contraditório, não tem divergência. E aí fica difícil, né, gente? Fica difícil avançar assim. Então, assim, o tema decolonial ele vai virando quase como uma camiseta do Che Guevara, né? Mais um souvenir, né? Mais um enunciado ali bonito, mais um post bonito, lindo, desconstruído, numa rede social que vende os nossos dados e manipula eleições. Lindo, né? Pois é assim que a gente está caminhando. Acho que para trazer o lado positivo é que sim, tem uma galera que está empurrando, botando o pé na porta e pautando essa discussão a partir de fato de uma lente decolonial, e isso é muito legal. Talvez essa galera não esteja tão bem representada nos espaços, nos nossos ecossistemas, nas nossas esferas e rodas, mas certamente estão ocupando espaços e vão chegar com tudo, estão chegando com tudo já, né? Então é isso. Me alonguei aqui, mas para começar o ano já trazendo um tema importante aqui, tá? Deixando registrado que sim, sou entusiasta do tema, sigo apoiando, sigo contribuindo, mas também trazendo, tentando empurrar o tema para outros olhares, né? Ampliar a percepção do tema para além da página 1, da mesmice que a gente vê sobre a agenda. Né? Meu maior respeito a todo mundo que está envolvido, uma porrada de pessoas e organizações. Meu intuito aqui não é atacar, ferir o trabalho de ninguém. Simplesmente trazer reflexões que são pessoais, do meu ponto de vista, que procuro fazer avançar o tema aqui, né? Esse é, para quem não conhece ou que está chegando, esse é o objetivo do Impacto na Encruzilhada podcast. Basicamente é isso, é trazer reflexões menos óbvias desse amplo tema, ampla agenda da fantástica fábrica do impacto social. É por aí é por essas bandas que eu ando, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, um abraço e até a próxima.